Talvez você esteja achando que a sua vida está parada demais. Mas e se Deus só estiver te preparando, mulher, para voar mais longe do que você imagina? Tem mulheres me assistindo aqui hoje que estão muito cansadas, que estão cansadas de tentar controlar tudo, estão cansadas de decidir tudo sozinhas, cansadas de achar que precisam dar conta de tudo. Você ora, mas continua tentando resolver sozinha. Você pede direção, mas quer que Deus confirme o que você já decidiu. E quando as coisas não acontecem no seu tempo, você começa a pensar: será que eu errei? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não nasci para algo maior, para algo grandioso? Mas hoje Deus quer te lembrar quem você é, qual a sua identidade, mulher. Imagina a cena aqui comigo. O povo de Israel estava no exílio babilônico, Jerusalém destruída, o templo em ruínas, o povo humilhado, e eles não estavam apenas longe da terra, eles estavam longe da identidade. E é nesse cenário que surge uma das passagens mais profundas do livro do profeta Isaías, o capítulo 49, conhecido como um dos Cânticos dos Servos. O texto bíblico 49:1, no hebraico, essa expressão carrega a ideia de eleição soberana. Não é um chamado circunstancial, é um chamado anterior à consciência. Isso significa o quê? Que o propósito precede a dor. O chamado precede ao caos. A identidade precede a crise. Então, antes do exílio já havia um plano. Antes da destruição já havia um destino traçado. Mulher, Deus não é pego de surpresa. Ele age segundo o propósito eterno. Então, continuando o contexto bíblico, em Isaías 49:2 diz: fez da minha boca uma espada afiada. E aqui nós não estamos falando de violência literal, estamos falando de autoridade espiritual. Na tradição bíblica, a espada, ela simboliza a palavra de Deus. Em Epístolas aos Hebreus 4:12, nós lemos: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Espada afiada não significa agressividade, não significa dureza, significa precisão. Significa falar aquilo que está alinhado com a verdade de Deus. Mulher, quando a sua boca se alinha à verdade bíblica, ela deixa de ser instrumento de ansiedade e se torna instrumento de discernimento. A sua voz carrega autoridade quando ela está fundamentada na palavra. E a Bíblia ainda diz: na sombra da sua mão me escondeu. Antes da espada agir publicamente, ela foi guardada. Na cultura hebraica, mão representa poder e governo. Então, estar na sombra da mão significa estar protegida, estar protegido sob o domínio de Deus. Então, no contexto histórico, o exílio foi consequência do pecado de Israel, mas também se tornou instrumento de purificação e realinhamento espiritual.
Então, o que parecia abandono era também uma preservação. Às vezes, o que você chama aí de um esquecimento de Deus, quando você acha que esqueceram de você, é apenas Deus te guardando de tempo errado. A Bíblia diz ainda, fez de mim flecha polida. Então, se a espada fala da palavra, a flecha fala da missão direcionada. A espada é um combate próximo. A flecha é um alcance distante. Então, no mundo antigo, uma flecha passava por um processo muito minucioso. Eram várias fases. A madeira, ela era escolhida, ela era endireitada no fogo, ela era lixada, ela era equilibrada, a ponta era ajustada, as penas eram alinhadas. Então, qualquer imperfeição ali naquele projeto alterava toda uma trajetória. Então, nada era improvisado. A palavra polida, ela carrega a ideia de refinada, purificada, tornada apta. Teologicamente, isso aponta para uma formação de caráter, uma santificação, uma quebra do ego, uma purificação de intenções. Deus não envia instrumentos brutos, ele molda cada instrumento. E esse padrão ele aparece repetidamente nas Escrituras. O próprio Jesus viveu anos de anonimato antes do seu ministério público. Davi, ele foi preparado no campo antes do trono. José passou pelo cárcere antes de ir ao governo. Então, o reino de Deus, ele forma primeiro você para depois manifestar. Então, precisa viver esse processo. E fala, e me guardou na sua aljava. O que é aljava, mulher? Aljava é o estojo onde as flechas são guardadas até o momento certo. Isso ensina algo que é muito profundo. Nem todo chamado ele é imediato. Nem toda promessa ela é instantânea. E nem toda preparação ela é visível de imediato. Então, ser guardada não é ser esquecida, é ser preservada. O arqueiro, ele guarda aquilo que tem valor estratégico. Ele não deixa a flecha espalhada no chão. Ele a mantém próximo dele. Então, você não está aí escondida porque é insignificante. Você pode estar escondida porque é estratégica. É Deus te guardando para que você seja revelada no tempo certo. Então perceba o movimento que Deus faz. Ele traz o chamado, ele traz a formação, a afiação, o esconderijo para depois vir o lançamento. Não existe salto de etapas. Então, mulher, perceba o movimento de Deus. Primeiro vem o chamado, depois vem a formação, o processo, a afiação, o esconderijo para depois o lançamento. Não existe salto de etapas. E aqui está a parte que é mais libertadora. Deus não disse que você é o arqueiro. Ele disse que você é a flecha. Você é a flecha. O arqueiro é quem decide o tempo, o alvo, a direção, a força da atração. E a flecha precisa confiar. Então, Deus é o arqueiro, você é a flecha. Então, você precisa confiar no processo. Então, talvez o seu maior desafio seja hoje descobrir o seu propósito. Ou não, talvez seja confiar nesse processo que Deus tem te colocado. Então, fazendo uma analogia entre a Bíblia e a sua vida, mulher,
e a minha vida também, sermos flecha significa 3 coisas. Você tem um alvo, mas você não se lança sozinha. Antes de ser lançada, você precisa ser escondida. Você precisa ser guardada na aljava de Deus. Então, muitas mulheres sofrem porque querem ser o arco. Vocês querem decidir o tempo das coisas, vocês querem escolher o alvo, vocês querem controlar todo o processo. Mas a flecha, ela não tem como controlar isso. A flecha, ela só tem que confiar no arqueiro. É ela que vai fazer o lançamento. Então, talvez o que você chama de atraso hoje seja apenas o tempo da aljava, o tempo do cuidado, o tempo do processo. Você lembra o que está escrito lá em livro de Jeremias 1:5? Diz que antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. E no livro de Salmos também 139:16 diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Então, Deus não improvisa destinos. Então, se você ainda não foi lançada, mulher, pode ser que ele esteja te pulindo ou simplesmente te guardando para o tempo exato. Então, nem toda espera significa uma imperfeição, significa soberania, significa polir. E polir dói, eu sei. Remover arestas, remover o nosso orgulho, remover a nossa ansiedade, como nós temos muita ansiedade, remover a autossuficiência. Mas tenho em mente que essa produção, esse processo, ele é necessário para que você seja arremessada com precisão para o alvo que ele tem traçado para você. Mulher, quando o arqueiro vai lançar a flecha, ele puxa para trás, ó, antes de avançar, a flecha ela é muito tensionada. Olha isso. Ela é tensionada primeiro. Então o arqueiro ele vai apontar o alvo. O arqueiro, ele vai te puxar, te puxar, te puxar, te puxar, te puxar para trás. E quanto mais ele puxa, mais forte você é lançada. Então pode ser que você esteja aqui, ó, vivendo nesse processo. Deus está te puxando, Deus é seu arqueiro. Ele está puxando você e te direcionando para o seu alvo. Você precisa confiar, mulher. Você precisa confiar que Deus está te lançando, Deus está te preparando para te lançar para o seu alvo que Ele tem aqui desenhado para você. E talvez você esteja vivendo isso, mulher. Você está aí na preparação de Deus, você está nesse momento da flecha tensionada para trás. E você acha, né, que estava avançando e de repente tudo retrocede, tudo parece dar errado, relacionamentos tensionados, um silêncio de Deus, portas fechadas, e você tem a sensação de que está vivendo um retrocesso. Mas não é um retrocesso, mulher, é apenas uma atração. Deus está te puxando para trás. Quanto maior a tensão que tiver, mais longe será o seu alcance ao alvo. Então, você foi chamada antes de nascer. Você está sendo moldada mesmo quando dói. Você pode estar escondida na aljava de Deus porque você é preciosa, mulher. Você está sendo polida, está sendo preparada porque Deus quer que você atinja o alvo que Ele determinou para você. Então, quando Deus decidir te lançar, não será para provar algo, será para cumprir aquilo que já estava escrito. O céu, Deus não improvisa,
Ele prepara. Então confia que o melhor da sua vida está por vir.